O mais impressionante é a gente olhar, né, para um pedaço de argila, um pedaço de barro, né? E saber que dali, daquele pedaço, a gente pode transformar ele numa arte, né? E você imagina naqueles, como 400 a 1400 anos, né? A pessoa desenvolveu um desenho tão bem elaborado como aquele. É impressionante. Vamos lá. E eu comecei a minha trajetória aos 12, 13 anos mesmo. Aí cada tempo que passava eu ia dominando uma etapa. São praticamente 9 etapas, né? E até os 15, 16 anos já dominava todas as etapas. Eu já venho da terceira geração da minha família de artesãos, passou pelos meus avós, né? Aí, em 2000, em 71, começou a nossa cerâmica, né? A minha mãe ainda era ainda criança, e quando chegou em 80, na década de 80, eu comecei que nessa época não tinha nada, né? Nem televisão, nem celular, nada. Então era muito comum as crianças nessa época fazerem esses brinquedos de argila, né? Então a gente começava brincando na cerâmica de argila, fazendo os brinquedos de argila. 12, 13 anos no máximo, já estava dominando alguma das etapas da cerâmica local. Mas não tinha nada a ver com esse segmento arqueológico. É uma cerâmica da cultura local nossa lá. É uma cultura Icoraci. Em 82 eu já estava na cerâmica, né? Já aprendendo a fazer alguma coisa, com meus 13 anos, 14 anos. Eu já era profissional de torno, já desenhava. Isso é uma cerâmica da cultura local, né? Que era uma cerâmica bem mais simples do que é hoje. Era bem mais fácil de aprender do que como está hoje, né? Olha, ele tá fazendo o rolete. Então, na nossa época, foi uma época que essa parte da cerâmica era praticamente toda a comunidade aqui tinha essa criação, assim, sabe? Nascia praticamente e crescia dentro da cerâmica mesmo, literalmente. Todo mundo ia para a olaria e era desde manhã, ia para o colégio, quando voltava do colégio, voltava para a cerâmica de novo. Mesmo porque não tinha televisão, né? Nós não tínhamos televisão, não tínhamos celular, não tinha nada. Então, a brincadeira era essa. Quem fazia mais rápido, quem acabava mais rápido, aí quando vi, estava uma máquina fazendo aquele tipo de trabalho. Eu achei lá por rumo de... Santa Bárbara, a Vila de Chicana é muito clara, é muito branquinha. Eu era apaixonado por torno, aquela parte ali que o rapaz estava fazendo, né? Só que nessa época, torno era sempre os mais velhos, né? Que é a profissão. E quando dava a hora do almoço, né? Que dizia almoçar, eu ia para lá. Aí a minha costa ficava onde eles sentavam, né? Não tinha torno, pô. Isso era torno adulto, né? E eu ficava ali até de voltar. Só que criança, né? Não tinha, sujava tudo, aquele onde... Aí quando eles chegavam, era só pessoas mais velhas assim, quebravam todas as peças que eu tentei fazer. Aí o meu pai, como eu lhe falei lá atrás, que ele tinha uma visão muito grande assim, ele mandou fazer um torno do meu tamanho. Aí, quando eu vi esse torno, já foi outro problema para me tirar do torno, para ir para a aula. Aí sempre, todo dia, eu saía desse torno praticamente. A minha mãe vinha com uma sandália para eu poder sair, né? Explodiu, eu estava na minha fase de 17, 18 anos, foi o ano que a cerâmica explodiu na nossa região, né? Que foi a década de 90. Foi a época que mais se vendeu cerâmica. Aí foi ao contrário, aí a maioria das pessoas que estavam empregadas já foram saindo do seu serviço e voltando para a cerâmica, porque na cerâmica se ganhava muito mais. Pra você ter uma ideia, na época,
Um policial não ganhava muito ruim, um policial, um PM. Então, uma semana no profissional era o mês do policial, né? Então, todos os ceramistas que tinham saído para ser policial voltaram para a cerâmica. Deram baixo e voltaram para a cerâmica. Então, a cerâmica começou a ser, todo mundo se espelhar para quê? Para ter a sua, né? Aí eu peguei nessa época aí. Vamos que vamos. Mas eu acho que o mestre é quando ele já domina todas as etapas do trabalho dele, no nosso caso a cerâmica, né? Para mim, independente de idade, porque eu conheço muitas pessoas mais novas que sabem muito mais do que faz muito melhor que o mais antigo. Então, para mim, o mestre é aquele que domina todas as técnicas. E a nossa cerâmica sempre ela se destacava por sempre estar um passo à frente em matéria de criação. A gente sempre, por mais que todo mundo fazia aquele mesmo estilo, sempre a gente tinha um destaque nesse sentido, né? E em 2005, que eu comecei a ter contato, a conhecer muito assim, por livros e por fotos, esse segmento de peça arqueológica, em 2005, né? E eu achava aquele trabalho maravilhoso. E em 2000, aí aquilo, continuando trabalhando com a minha cerâmica, a cerâmica, a nossa cultura local, mas sempre tentando achar um meio de entrar nesse segmento, né? Aí em 2008 eu comecei a gatinhar, a começar a fazer alguma coisa. Então, a partir de uma demanda vinda dos próprios ceramistas de Coraci, nós do Museu Emílio Gueldi iniciamos esse projeto. Esse projeto é uma colaboração, foi construído juntamente com os ceramistas. A proposta é selecionar algumas peças icônicas do acervo arqueológico do Museu Gueldi. Junto à equipe de arqueologia e de curadoria e os ceramistas de Coraci, fazemos um estudo detalhado de cada uma dessas peças. O estudo das técnicas antigas, as técnicas indígenas de produção, o estudo da sua iconografia e, mais do que isso, um estudo dos significados que essas peças teriam no passado indígena, no passado pré-colonial. Oi? Licença. E aí, como estamos, Marivaldo, com esse estudo? Nós estamos agora fazendo a parte dos tamanhos dos desenhos, né? Se a gente não tem essa medida dos desenhos, a gente não, lá na nossa cerâmica, a gente não vai estar com essa peça lá, né? Porque a gente vai ter essas informações aqui. Aqui o tamanho da boca de um lado é uma, aqui o tamanho da boca do outro lado do desenho é outro, então nada é certo. Então, para esse desenho encaixar numa réplica que vai ter o mesmo tamanho, a gente tem que ter essa referência. Aí eu mergulhei de cabeça, aí comecei a pesquisar direto a escultura, que é muito complicado para você entender que são muitas coisas. Hoje, as 4 culturas, né, que a gente pesquisa e reproduz, Marajoara, a Tapajônica, a Maracá e a Cunani. Sim, quando a gente estamos reproduzindo, tentar imaginar em que eles se inspiravam, em que eles pensavam para desenvolver um trabalho daquele tão maravilhoso, né? E a gente tenta, né? Fazer essa viagem, tentar se colocar no lugar deles, para entender melhor como esses povos tão inteligentes conseguiu fazer essas obras de arte que hoje em dia, com todos os recursos que nós temos, é muito difícil de ser feito, né?
E esses sim, para mim, eram os verdadeiros mestres. E a gente tenta, né? De alguma forma que quando estamos fazendo esse tipo de trabalho, a gente faz uma viagem mesmo. E a gente tenta se colocar no lugar deles, tentando mais ou menos poder entender o que significa todas aquelas mensagens que eu acredito que muitos desses desenhos são mensagens que são passadas por esses povos, né? É uma forma de eles se comunicarem também. Aí aqui para cá fica parte da diversidade aqui que tem dos modelos, né? E as culturas. Para além de ampliar o alcance público das cerâmicas arqueológicas do Museu Guild, de ampliar a acessibilidade dessas cerâmicas arqueológicas, a produção de réplicas artesanais também valoriza o saber fazer do ceramista contemporâneo. Marivaldo é um exemplo disso. Ele vem participando do projeto desde o seu princípio, em 2016, com encontros semanais aqui no Museu Guild, fazendo a seleção das peças a serem replicadas, fazendo conosco o estudo dessas peças, o estudo histórico dessas peças, o estudo técnico dessas peças. E se hoje nós olharmos a produção do Marivaldo, nós vamos ver a sua trajetória antes e depois da participação nesse projeto. Só depois de uns 2 anos, mais ou menos, de projeto, que eu começamos a entender essas culturas separadamente, né? E começamos a desenvolver o trabalho. Hoje já faz 16, né? Faz mais de 6 anos, né? Praticamente, que a gente estamos lá. E hoje sim, hoje a gente está mais seguro do que a gente faz, as culturas, de olhar, a gente sabe qual é a cultura, se é original, se não é. Até praticamente quem fez a peça a gente praticamente sabe, né? Eu vejo esse projeto, Replicando o Passado, como um belo, um bonito encontro de saberes. Saberes indígenas, antigos, tradicionais, saberes da arqueologia construídos a partir da pesquisa e os saberes dos ceramistas contemporâneos, locais, que se debruçam sobre essas peças para mostrar para o mundo a beleza das culturas arqueológicas. E aqui não, ele vai fazer, ele faz 100, 200, não precisa do molde. Mas é que tá, e hoje em dia, por exemplo, profissional desse segmento. Hoje o que a gente faz? Não sou eu como o pessoal do grupo, né, que reproduz essa peça. É um resgate dessas culturas que eu acho, porque até hoje eu tenho uma preocupação muito grande, que eu vejo depois da nossa geração, dessa geração que está aqui de peças do segmento arqueológico, eu acho que vai ser muito difícil ver essas peças. Vai ser muito difícil ver essas peças. E eu acho que a outra importância muitas pessoas querem essas peças e não sabem aonde. Só para você ter uma ideia, todas as pessoas que chegam de vários lugares do mundo aqui para pesquisar, quando acaba a pesquisa deles, eles querem comprar uma peça desse segmento. Então eles só vão contar se for com esses membros daqui, na loja, na minha loja, na loja deles. Então, eu vejo que a gente faz um resgate dessa cultura e está preservando essa cultura, eu acho que até onde Deus deixar, né? A gente aqui nesse plano. E assim, consequentemente, ela vai subindo. Aí quando eu sinto aqui, mais ou menos, que ela está na espessura, que é de 5. Mas aí Olha, um excelente exemplo desse bonito encontro de saberes se dá justamente na produção da grande urna Marajoara. Né? Essa urna que está em processo de produção agora pelo Marivaldo e os demais ceramistas do projeto. De um lado, nós temos muita curiosidade, enquanto arqueólogos, enquanto arqueóloga, nós temos muita curiosidade de entender qual é a cadeia operatória de produção dessa peça. Como é que foi feita essa pintura? Ela foi feita antes da queima ou depois da queima? Qual foi a sequência de cores e de produção dessa iconografia? Coisas que para nós às vezes é difícil, mas para eles é muito mais fácil. Porque eles têm a mão, eles têm o conhecimento nas mãos sobre essas peças.
tá com uma na boca e uma mão no joelho. Aí tem situação que tá com as duas mãos na boca, depende da peça, sabe? Não sei, a gente não sabe exatamente o que significa. A parte que a maior satisfação desse tipo de trabalho é quando eu vejo no cliente a satisfação dele encontrar aquela peça, entendeu? Ela chega, era isso que eu procurava, era isso mesmo que a gente estava atrás, né? E não sabia onde encontrar, porque esse tipo de segmento de peça, muita gente procura, só não sabe aonde encontrar. Aí para nós que reproduz esse tipo de cerâmica, é uma satisfação muito grande. E sempre a gente tenta levar essa cultura e esse conhecimento o mais longe que a gente puder. E com isso eu acho que a gente vai deixar alguma lembrança aí, né? Quando a gente não estiver mais fazendo esse tipo de cerâmica. Eu acredito que depois, né, de bastante tempo, até mesmo não tanto tempo assim, eu acho que muita gente vai olhar para aquele tipo de obra de arte que a gente, ao longo dos anos, vamos deixando, né? Vai também querer se entender como é que essas peças foram produzidas. E como hoje, né, eu acredito que tem muito mais forma de guardar as imagens, guardar os arquivos, né? Eu acredito que vai ser muito mais fácil compreender os tipos de trabalho já que nós deixamos, né, comparado com o que esses povos nos deixaram.